Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a temporada de futebol aqui no Brasil, e na verdade na maioria dos países também, por causa da Copa do Mundo, está pertinho aí de começar, se não estiver enganado, acho que começa no próximo domingo, se não estiver enganado. É porque eu não sou muito de acompanhar a Copa do Mundo. Já fui. Eu acho que a última Copa assim, que eu tive interesse em acompanhar, se eu não estiver enganado, foi em 2010. A partir daí, eu perdi um pouco todo o interesse, tá? Mas eu vou acompanhar essa Copa do Mundo, vou ver alguns jogos, vou ver os jogos do Brasil, vou fazer meus comentários, mas eu não sou, tá? Mais nenhum fanzaço de Copa do Mundo. A seleção brasileira me tirou um pouco o encanto. Então eu vou ficar falando, além da Copa do Mundo, do nosso futebol brasileiro, das coisas que estão acontecendo no nosso futebol brasileiro, que vai acontecer muita coisa nesse período de Copa do Mundo. Mas antes, eu tenho que fazer aqui o meu balanço, do que foi 2022. E vamos fazer o balanço de alguns times. Não sei se eu vou fazer de todos os times, mas vou começar, óbvio, pelos times, não numa ordem, mas vou fazer o dos times que me dão aqui uma audiência legal, que acompanham. Então estou fazendo devagarzinho, porque eu não estou indo em nenhum site específico, eu estou fazendo pesquisas, Estou indo nos campeonatos regionais, Copa do Brasil, os campeonatos que os clubes disputaram, e estou fazendo aqui as minhas contas, tá? Botando tudo num papel, mostrando aqui que eu estou colocando realmente no papel. Igual está aqui, ó. Estou escrevendo tudo no papel, a moda antiga, moda raiz. Aqui atrás eu tinha feito do Fortaleza e aqui eu fiz do Furacão as minhas anotações, tá? E eu vou passar agora um balanço geral dos números do Furacão na temporada de 2022. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e nem de religião. Beleza? Então vamos lá, cara. Vamos dar uma passada geral aqui. Esses números eu fiz, tá? Levando em consideração todos os jogos do Atlético Paranaense. Eu sei que muitos desses jogos, principalmente no início do ano, não foi com o time principal. Mas, irmão, foi o clube que jogou. Foi a camisa que entrou em campo. Se por critérios de planejamento não botar os principais jogadores, isso aí é outro problema. Mas quem estava disputando o Campeonato Paranaense era o Atlético Paranaense, o clube. Então, eu coloco na minha estatística. Tá? Teve aí, se não estiver enganado, 2 ou 3 amistosos que o Atlético Paranaense fez. Fez até um amistoso contra o América Mineiro, se não estiver enganado. Aí já estava mais ou menos com o time principal, que acabou ganhando. Acho que foi 4-0 contra o América Mineiro, se eu não estiver enganado. Eu acho que foi até um pouquinho antes de estrear a Libertadores. Como eu disse, o Atlético Paranaense teve um planejamento que já vem há algum tempo. O Atlético Paranaense joga o Campeonato Paranaense lá com sub-20, com time alternativo, para coisa e tal, e o time principal fica treinando para ter um pouco menos de jogos e estar mais descansado do que os outros no final da temporada. Isso em alguns anos deu certo, só que nesse ano específico de 2022 não funcionou. Muito pelo contrário. O planejamento não foi bem feito e quase que vai para o ralo o ano do Furacão. O Furacão quase que perde o ano. E olha que foi um ano onde o Furacão investiu, gastou dinheiro, o que não é das coisas mais comuns no Atlético Paranaense, mas vai precisar passar a ser.
Já vou aqui deixar um alerta para todos os meus amigos, a galera do nosso WhatsApp lá, Resenha com Furacão. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui enxergar. Vou botar o óculos aqui, ó. Mandar um abraço aqui para a galera do Resenha com Furacão, que devem estar falando aqui, devem estar trocando aquela ideia, porque o bicho está pegando, né? Quero mandar um abraço aqui, ó, para a galera Thiago Júnior, Gabriel, Daniel Gomes, Jackson, Fábio, Johnny. Fala, meu amigo Johnny, um abraço, meu parceiro, tamo junto. Thiago Júnior. Deixa eu ver mais gente aqui, se tem mais gente aqui. Fábio, Robert, Bruno Cordeiro, Moacir Belato, Esqueda 74, Bruno, Jackson de novo. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Daniel Gomes, Jackson, Esqueda, Ita, JP. Vou dar um abraço aí para toda a galera do Resenha com Furacão, que está sempre aí acompanhando e sempre trocando uma ideia de muito alto nível no nosso grupinho aqui, no nosso grupinho não, nosso grupão aí do Furacão. Então o Furacão teve o início de temporada errado. O próprio presidente chegou e disse que foi feito de maneira errada. O Furacão gastou um dinheiro para montar um elenco, na onde deu muita esperança para a torcida, mas, só relembrando, o início foi errado, o planejamento foi errado, então se perdeu muito tempo. Teve lá o problema lá com o Paulo Autuori, que aí traz um outro treinador, o treinador vai com um esquema que não é o dele, é o esquema do Paulo Autuori, ou seja, perderam um tempo monstruoso. O treinador que estava não tinha as peças principais, ele pegou as peças principais no final, já quando ele já estava acabando lá o seu período como treinador do Atlético Paranaense. Então o treinador nunca teve direito o time principal do Atlético Paranaense na mão. Essa é a grande da verdade, mas também não sei se ia fazer também um grande trabalho assim. Mas o Atlético Paranaense perdeu pelo menos aí uns 3 meses de trabalho, então começou o trabalho já muito próximo a Libertadores. Isso é um atraso. Isso é um atraso. E só para lembrar, o Furacão gastou uma pratinha esse ano para montar o dinheiro. 2023, se o Atlético Paranaense não meter a mão no bolso para reforçar o time, vai ter problemas. O que está se desenhando para 2023 serão campeonatos bem mais difíceis. A Libertadores, pelo que eu estou acompanhando aí, os times argentinos estão vindo mais fortes do que vieram esse ano. O Campeonato Brasileiro da Série A, os 4 times que subiram, 3 estão com SAF. E o objetivo é não cair. Então vão montar times, mesmo que não briguem pelo título, que eu acredito que nenhum dos 3 que tem SAF vai brigar por títulos, mas pode fazer algo parecido com o que o Botafogo fez. O Botafogo já entra 2023 com um time querendo se reforçar e com a graninha que é o Dexter, que vai investir para o time na Sul-Americana ir bem e também no Campeonato Brasileiro ir bem, porque o Botafogo não chegou na Libertadores, mas ano que vem ele quer chegar na Libertadores para estar na Libertadores em 2024. Ou seja, o sarrafo no Campeonato Brasileiro vai vir mais alto. O Bahia está vindo aí com o Grupo City. Não acredito que o Bahia venha do jeito que boa parte da torcida está imaginando. A torcida do Bahia, uma parte da torcida está viajando na maionese. Bom, cada um acredita no que quiser. Saci Pererê, mula sem cabeça, Papai Noel. Eu acho que tudo tem que ser um tempo igual o Botafogo está fazendo. Não é de uma porrada de uma hora para outra. Mas tem torcedor que acredita que vai ser assim. Bom, se for assim, melhor para eles. Eu não acredito. Para mim é pausadamente igual o Cruzeiro está fazendo, igual o Botafogo está fazendo. Mas tem aí a SAF, o Grupo City com Bahia, tem a 777 com o Vasco, que está querendo terãs. Tem alguns jogadores do Atlético Paranaense que podem sair, ou seja, o Atlético Paranaense, se não meter a mão no bolso,
vai ter dificuldades em 2023. Vai ser mais pesado o ano de 2023. Então, bom, bonito e barato vai passar a não funcionar muito. Se quer ser gigante como o Furacão é, tem que ter um gasto igual o Gigante. Senão vai ficar para trás. Tem que abrir o olho o Atlético Paranaense. Já tem toda uma estrutura. Precisa tirar a mão no bolso e reforçar. Sei que não é muito padrão do Atlético Paranaense, mas tem que reforçar. Bom, então o início do ano não foi dos melhores para o Atlético Paranaense. Qual título o Atlético Paranaense ganhou em 2022? Nenhum título o Atlético Paranaense ganhou. O mais longe que ele chegou foi no principal, que é a Libertadores, mas acabou ficando com a segunda colocação naquela final contra o Flamengo. Mas vem de retrospectos positivos. Copa do Brasil, Sul-Americana, agora final de Libertadores. Independente de qualquer coisa, o Atlético Paranaense entra 2023 como favorito, como um dos favoritos em qualquer campeonato. Na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense vai entrar como um dos favoritos. No Campeonato Brasileiro como um dos favoritos. Na Libertadores como um dos favoritos, porque é o vice-campeão. Ou seja, aonde o Atlético Paranaense entrar, ele vai entrar como um dos favoritos. Mas tem que se reforçar. Não basta só jogar com a camisa. O Atlético Paranaense tem camisa. Não basta só jogar com a camisa. Não vai funcionar. Então, tem que se reforçar. Título? Nenhum. O mais longe que chegou foi na final da Libertadores. Aí, o ano do Atlético Paranaense foi bom, foi ruim, foi mais ou menos. Vamos dar uma olhada rápida nos números de como foi o Furacão em 2022. Vamos lá. O Furacão teve aí 3 amistosos, que eu estava acompanhando lá pela tabela. Desses amistosos fez 6 gols, não tomou nenhum. Foram 2 vitórias e um empate. Aí vamos lá para o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense teve 15 jogos. Campeonato Paranaense que não jogou com o time principal. Acho que foi alguns jogos das quartas de final, semifinal, mais ou menos, que foi com o time mais ou menos principal. Mas foi o clube que jogou, então estou computando como clube. O Atlético Paranaense fez 15 jogos. Teve 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Campeonato Paranaense. Fez 22 gols, sofreu 14. Foi eliminado na semifinal, ou seja, o Atlético Paranaense não chegou na final do Campeonato Paranaense. Foi eliminado pelo arquirrival, o Coritiba. E nem o título de comemorar o rebaixamento do arquirrival o Atlético Paranaense teve. Porque o arquirrival não foi rebaixado. Não, nem esse título, né, que a galera gosta de também dizer como título, nem esse título do rebaixamento do arquirrival o Furacão teve. E na primeira fase, no Campeonato Paranaense, o Furacão não ficou em primeiro lugar, ficou em terceiro. Ou seja, não chega nem à final do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense para o Furacão foi bom? Para mim, não. Não ter chegado na final, não estou menosprezando os outros times paranaenses, mas existe uma diferença, né, entre o Atlético Paranaense e o restante. Então, não ter chegado na final é decepcionante. Então, para mim, o Campeonato Paranaense não foi bom para o Furacão. Tem torcedor do Furacão que vai falar: Campeonato Paranaense, tô cagando, tanto faz, tanto fez, ganhou, perdeu, eu não comemoro. Mas se tivesse ganho, pelo menos teria um título num ano que não teve nada, né? Para mim, título é título. Até cuspe à distância é título. Mas tem gente que não leva isso em consideração. Então, ficou pelo caminho na semifinal. Então, na minha opinião, o Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense foi irregular. Tá? Aí teve a Recopa, né, contra o Palmeiras. Campeão da Sul-Americana, um campeão da Libertadores. Foram 2 jogos. O Atlético Paranaense perdeu um e empatou o outro.
tomou 2 gols, tomou 4 gols e fez 2. Ficou na segunda colocação. O campeão da Recopa foi o Palmeiras. Aí vamos para a Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Furacão entrou na terceira fase. Foi eliminado nas quartas de final pelo Flamengo. Naquele jogo, daqueles 2 jogos, que o primeiro jogo foi no Maracanã. Eu vou ficar lembrando, né? Foi empate 0-0. E o segundo jogo foi mando de campo do Furacão, que o Flamengo ganhou lá de 1-0. Foram 4 vitórias do Furacão, 1 empate e 1 derrota. Ou seja, na terceira fase ganhou as 2, nas oitavas de final ganhou as 2 partidas, e quando chegou nas quartas, na terceira fase ganhou as 2, nas oitavas de final ganhou as 2, e quando chegou nas quartas de final, perdeu uma, empatou uma e perdeu a outra. Fez 13 gols e sofreu 5. Teve um bom saldo de gols, mas acabou ficando ali nas quartas de final para o Flamengo, que acabou sagrando-se o campeão da Copa do Brasil. Será que se tivesse pego um outro time, o Atlético Paranaense poderia ter passado? Eu acredito que se tivesse pego um outro time, talvez tivesse pego o Fluminense ou o Corinthians, numa dessas chaves aí que poderia ter acontecido. Eu acho que o Atlético Paranaense teria jogado diferente do que jogou contra o Flamengo. Se ia passar, eu não sei, tá? Mas acredito que tinha jogado diferente se tivesse jogado com o Corinthians ou contra o Fluminense. Acabou ficando aí nas quartas de final. Aí, Libertadores, que é o principal campeonato. Foi o segundo colocado no grupo B, é o atual vice-campeão da Libertadores. Fez 13 jogos na Libertadores, ou seja, todos os jogos da Libertadores possíveis fez, porque chegou à final. Teve 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Uma campanha legal, por isso chegou à final. Fez 15 gols e tomou 12. Só acho que na Libertadores o Atlético Paranaense tomou muito gol. Mas foi a goleada. Aquela goleada que o Atlético Paranaense tomou, aquilo desencadeou. Que se eu não estiver enganado, que foi de 5. Aí só ali já caía para 7 ali os gols sofridos. Então, 6 vitórias, 3 empates, 4 empates e 3 derrotas, 15 gols a favor, 12 gols contra. A única coisa negativa é a quantidade de gols contra, que foi muito alta. Mas foi uma campanha espetacular. Chegou a mais uma final de Libertadores, depois de ter sido campeão da Sul-Americana. Então, cara, no Campeonato Paranaense não foi bem, para mim não foi bem. Na Recopa, são 2 jogos lá contra o Palmeiras, contra o Campeonato Libertadores, acabou não ganhando. Na Copa do Brasil acabou sendo eliminado pelo Flamengo, que é o campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, ter sido eliminado pelo Palmeiras e pelo Flamengo foram 2 jogos ali competitivos, que o Atlético Paranaense também poderia ter vencido, mas ali é questão de momento, oportunidade. Então, não vejo como ter ido mal na Recopa, apesar de não ter ganho. Na Copa do Brasil também não vejo tão ruim assim. Acabou sendo eliminado nas quartas de final, mas acabou sendo eliminado para o campeão. E na Libertadores, disparado, foi a melhor campanha de 2022. O auge do Atlético Paranaense em 2022 foi a Libertadores. Então, para mim, fez uma excelente Libertadores. Apesar de ter tido um início muito complicado, não interessa. Se chegou na final, é excelente. Não chegou na cagada. Chegou por méritos. No Campeonato Brasileiro. Bom, o Campeonato Brasileiro, eu esperava um pouco mais do Atlético Paranaense. Não precisava ter sido tão sofrido uma classificação para a Libertadores como foi. Não precisava ser tão sofrido. Mas isso tem também um pouco
dos números que a gente vai ver aqui no Campeonato Brasileiro, que me decepcionou um pouco alguns números. Vamos lá. O Atlético Paranaense no Brasileirão terminou na 6ª colocação, na fase de grupos da Libertadores. Teve 16 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Acho um número de derrotas muito alto para o Atlético Paranaense. Teve 16 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Agora me chama a atenção. O Atlético Paranaense fez 58 pontos. 40 pontos em casa. Fora de casa, só fez 18. Ou seja, o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro foi um time muito caseiro. Isso é muito importante. Lógico que é. Você ser forte em casa é fundamental. Você ser forte em casa, você não é rebaixado. Se você ganhar todas as partidas em casa, ganhar 19 partidas em casa, você não é rebaixado. Tu vai fazer ali 7, 27, vai 2, tu vai fazer 57 pontos. Então, irmão, você não é rebaixado e briga por Libertadores. Se você ganhar todas em casa, você briga por Libertadores. Ia fazer 57 pontos. Só que faz 40. Dos 57 possíveis, o Atlético Paranaense faz 40. E dos 57 possíveis fora de casa, só faz 18. Tem que melhorar o desempenho fora de casa. O desempenho fora de casa do Atlético Paranaense foi baixo. O desempenho do Atlético Paranaense fora de casa foi baixo. Baixo. E um outro número que me chamou a atenção e me decepcionou. O número de gols. O Atlético Paranaense fez 48 gols, mas tomou 48 gols. Isso me decepcionou também. Então, o número de pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro foi baixo. E a quantidade de gols sofridos também foi decepcionante. Fez 48 e tomou 48. Ficou com saldo 0. Então, para mim, o Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense foi regular. Chegou na Libertadores? Chegou. Mas podia mais. Podia mais. O início do Campeonato Brasileiro não foi bom. Não foi bom. Foram com algumas derrotas. E depois que chegou à final da Libertadores, abandonou o Campeonato Brasileiro e fez uma campanha medonha. Até a final da Libertadores. Então, a estatística do Campeonato Brasileiro para o Furacão, para mim, não foi bom. Não foi bom. Não foi bom. 40 pontos em casa, 18 fora, 48 gols feitos, 48 gols sofridos. Então, para mim, o Campeonato Brasileiro do Furacão foi regular. Então, vamos aqui para o total. O Atlético Paranaense fez, no ano, 77 jogos. 77. Teve 34 vitórias. Isso corresponde a 44,16%. Teve 23 empates. Isso corresponde a 29,87%. E teve 20 derrotas. 25,97%. Ou seja, no ano, o Atlético Paranaense teve 25% dos jogos foram derrotas. Não é um número ruim. Não é um número ruim. Então, no total, você ter tido 25% de todos os jogos de derrotas, para mim não foi um número ruim. Então, se você pegar só o número de vitórias, empates e derrotas, o Atlético Paranaense teve um ano positivo. Teve um ano positivo. Apesar de não ter tido título, e o mais longe que chegou foi o vice-campeão da Libertadores, mas no total ter 25% de derrotas, num total de 77, é bom. E quase 50% desses jogos foram vitórias. Então, irmão, no número, no total, o Atlético Paranaense não foi mal.
Total de gols. O Atlético Paranaense fez 104 gols ao total. Ao total, fez 104 gols. E sofreu... 104 não, 106, desculpa. 106 gols ao total. E tomou 82 gols. Um número muito alto de gols sofridos. Muito alto de gols sofridos. Sendo que desses 106, 6 gols foram amistosos. Então, em campeonatos mesmo, valendo pontos, foram 100. Um saldo só de 18 é pouco. Mas vamos lá. 106 no total, contando com os amistosos, e 82. Então, os números, para mim, do Atlético Paranaense, no geral, 2022, o Atlético Paranaense tomou muito gol. Muito gol. O Atlético Paranaense ficou muito acima da média de gols sofridos. Isso foi o lado negativo. Fez mais de 100 gols, é o lado positivo. Mas tomou 82, é muito gol sofrido. O desempenho no Campeonato Brasileiro, para mim, não foi bom. Não foi bom. Não foi bom, principalmente os jogos fora de casa. Marcou muito poucos pontos. Eu esperava mais do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, quase ali detalhes. Chegou à final, poderia ganhar qualquer um dos dois. Acabou sendo vice-campeão. Então, na Libertadores, a gente bate palma que fez uma campanha excelente. Copa do Brasil, acabou sendo eliminado pelo próprio Flamengo nas quartas de final. Recopa, não ganhou, perdeu para o Palmeiras. O Campeonato Paranaense foi eliminado pelo arquirrival. Então, meu amigo torcedor do Furacão, na minha opinião, o ano do Atlético Paranaense, apesar de não ter tido título, eu esperava um pouco mais. Os números, para mim, apesar de ter tido um número satisfatório de vitórias, de derrotas não foram tantas assim, foi 25% do total, mas para mim o desempenho do Furacão não foi ótimo. Para mim o desempenho do Furacão fica algo entre regular e bom. Entre regular e bom. Não coloco nem regular, mas também não coloco bom. Fica mais ou menos ali no meio. Porque eu colocaria bom se pelo menos tivesse um título. Se pelo menos tivesse um título, eu colocaria bom. Então, na minha opinião, o Furacão teve um ano de regular para bom. Montou um time para ter um desempenho acima de bom. Mas não foi isso que aconteceu. A torcida espera que o desempenho em 2023 seja melhor. Mas vou lembrar, 2023 vai ser mais complicado que 2022. Se não meter a mão no bolso, o Atlético Paranaense vai ter problemas. Como todos os outros times vão ter problemas se não reforçar os times. Então tá aí o meu balanço de 2022 do Furacão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!